bom dia, gente. Agora são 7 e pouquinho da manhã. Não faz muito que eu acordei. Já tomei um banho. Não fiz minha caminhadinha hoje. E aí eu pensei sobre o tema que eu queria trazer hoje. Como ajudar uma pessoa que tá sofrendo. E eu não sei, gente, eu acho que eu ainda estou encontrando a identidade dos meus vídeos aqui no canal, mas esse formato de vlog é um formato que eu tô gostando de fazer, sabe? E não sei, acho que eu vou produzir mais desse formato de conteúdo. Deixa um comentário aqui falando se você gosta de vlog, enfim. E pra quem não me conhece, eu sou a Vanessa, seja bem-vinda ao meu canal. Se você não é inscrita, se inscreva, ativa o sininho para não perder os conteúdos. Não esqueça de deixar o seu like, que é bem importante. E agora vamos tomar um cafezinho juntos, porque eu vou fazer o meu café, mas antes de começar a falar do tema, eu quero ler para vocês, enquanto eu faço meu café, um texto que eu escrevi há bastante tempo atrás, lá no meu Instagram, e que fala sobre esse tema que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje. Enquanto a vida de uma mãe típica segue normalmente sem muitas questões, além das que são inerentes à maternidade, a vida de uma mãe atípica estaciona, retrocede. Como se quem comanda o jogo dissesse: por favor, volte algumas casas. A mãe atípica abandonou o emprego. Desiste da carreira, abdica dos projetos pessoais. Ela já não pode mais sair para um papo com as amigas ou fazer planos. O futuro é totalmente incerto. E tudo o que ela tem é o hoje. Em alguns casos, ela é abandonada pelo parceiro. E em um cenário um pouco mais animador, ela é, no mínimo, incompreendida, criticada e julgada por aqueles que deveriam oferecer apoio. Ela está sozinha ou está rodeada de pessoas. E ainda assim, sozinha. Poucas encontram um ombro para recostar-se. Alguém que as ofereça um chá quente, que faça uma sopa ou ofereça um abraço. Que compreenda seu esgotamento físico e mental e diga: deixa que eu limpo, eu cuido disso para você, vai descansar. Para uma mãe atípica, frases como esta soam como música aos ouvidos. Entretanto, poucas vezes elas as ouvem. Há um bom tempo atrás, quando a Sofia nem mesmo tinha o diagnóstico ainda, recebemos o convite para o aniversário de um tio no domingo. Fazia muito tempo que não saíamos e eu estava vivendo uma das fases mais difíceis com ela. Decidimos ir. Afinal, nos faria bem sair um pouco e também boa parte da minha família, do lado paterno, estaria presente. E seria uma ótima oportunidade para revê-los. Um almoço de domingo com um churrasco e muita conversa jogada fora. Mas naquele dia, eu recebi uma dose de carinho inesperada. Um bálsamo, um remédio para o meu coração entristecido, minha mente abalada e meu corpo esgotado. Dentre meus familiares estavam presentes 2 primas queridas, uma pedagoga e a outra massoterapeuta. Nem em meus melhores sonhos eu poderia imaginar o presente que elas me dariam. Pouco depois que chegamos, minha prima pedagoga tomou a Sofia em seus braços e me disse: prima, deixa que eu tomo conta dela. Não se preocupe. Eu realmente estava precisando de um descanso. Nem que fosse só para curtir as conversas de família, sem ter que me preocupar com fraldas ou em ter que tentar dar o papazinho da Sofia. Em um certo momento, em meio à conversa, eu estava sentada em um banco sob a sombra de uma árvore do pátio. E de repente senti 2 mãos de fada massageando meus ombros tensos e cheios de nós, causados por toda a tensão vivida naquela época. Era minha prima massoterapeuta, me dizendo sem nenhuma palavra: ei, eu imagino como você deve estar tensa. Imagino como deve estar sendo difícil para você e como deve estar cansada. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, o melhor presente. Embora eu tenha agradecido, elas não fazem ideia do bem que me fizeram naquele dia. Elas me acolheram a minha dor. Olha que lindeza que ficou. Eu sempre gostei muito de pão, mas faz um bom tempo já que eu já não consigo mais comer pão como antes. Na verdade, como muito pouco. Tenho comido muito pouco pão.
E essa é uma opção de café da manhã que eu tenho gostado muito, sabe? Eu gosto de comer com um requeijãozinho, enfim, eu gosto bastante. Às vezes eu coloco até brócolis, cenourinha e sempre coloco queijo e fica bem gostoso. Gosto bastante. E aí, ouviram o texto? Pois é, agora a gente vai falar sobre isso. Meu esposo chegou e eu vou ir ali pro quartinho pra gente poder conversar um pouquinho melhor enquanto a Sossô ainda não acordou. Aqui a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade pra conversar. Deixa eu só ligar a luz aqui pra gente conversar. Com certeza você em algum momento já viu alguém passando por uma situação assim, uma situação difícil, alguém sofrendo, que você tenha pensado o seguinte: nossa, eu queria tanto poder ajudar, mas eu não tenho o que fazer, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada por essa pessoa. Só que quando a gente pensa isso, a gente tá errado. Porque ali no texto que eu escrevi, naquele relato daquele dia, que ficou tão marcado no meu coração, pelas atitudes das minhas primas comigo naquele dia, dá pra perceber nitidamente que muitas vezes uma atitude tão simples, tão pequena, sabe? Sem palavras, não precisa falar muito, conforta tanto o coração. Eu tava muito triste naquele momento, eu tava muito preocupada. A Sofia era bem novinha ainda e ela tinha colocado o som da nasogástrica há muito pouco tempo. A gente tava enfrentando um grande problema com a questão alimentar dela, ela tinha uma recusa alimentar muito forte. E eu tava muito apreensiva porque existiam suspeitas de doenças gravíssimas, sabe? E então eu tinha uma tensão muito grande dentro de mim. E muita tristeza, porque a Sofia foi muito desejada, muito esperada. Então imagina para uma mãe que desejou tanto o seu filho se deparar com uma situação dessas. Ela estava fazendo investigação, né, através de exames. E quando as minhas primas, elas fizeram aquilo por mim, foi tão bom, sabe? Foi um dia, assim, tão gostoso. Era tão difícil para mim sair com ela, porque eu tinha que sair com equipo, com frascos para passar uma má na sonda, sabe? Era tão difícil, tão complicado. E naquele momento, a minha prima, que é pedagoga, a Jussi, beijão pra ti, Jussi, as duas são irmãs, é a Jussi e a Rose, minhas primas queridas do coração que eu amo tanto. A Jussi tomou a Sofia nos braços dela. Ela nem me perguntou, ela disse: prima, deixa que eu cuido dela. Ela é pedagoga, ela cuida de criança, e ela simplesmente pegou a Sofia e tomou conta. Desde trocar fralda, de ficar com ela no colo, de dar comidinha, que a gente tentava dar comidinha, né? E eu fiquei lá, conversando, sabe? Embaixo de uma árvore que tinha uma sombra bem gostosa. O dia era um dia de verão, tava agradável a temperatura e a conversa tava gostosa, porque afinal de contas era com tios que eu gosto muito. E eu consegui curtir aquele momento, sabe? Eu consegui ter um momento de paz, de prazer naquele momento. E quando menos esperava, a minha prima Rose chegou assim atrás de mim e começou a fazer uma massagem nas minhas costas. E ela sabia o que ela estava fazendo, porque ela é massoterapeuta. E foi tão bom, foi tão bom. Foi uma coisa assim, nossa, eu senti um carinho, sabe? Me senti amada. E às vezes a gente tá em um ambiente junto com uma pessoa que tá passando por alguma coisa e a gente não faz nada porque a gente pensa assim: eu não tenho o que dizer, eu não tenho o que fazer. Quando na verdade só um gesto, uma coisa tão simples, sabe? Vai trazer um momento de paz, de refrigério para aquela pessoa. E isso é sobre servir. Isso é sobre servir as pessoas. Nem sempre ajudar tem que ser com uma palavra, com algo que a gente fale. Às vezes é só servir aquela pessoa de uma forma tão simples. Jesus nos ensinou isso na passagem bíblica onde ele serve os discípulos, lavando os seus pés. E esse ensinamento de Jesus é sobre servir, sabe? Ele era o maior e ele se colocou naquela posição mais baixa, porque sempre era o servo que tinha a menor posição que lavava os pés dos outros. E ele se colocou nessa posição para servir. E olha que curioso, naquele momento, Jesus não explicou por que ele estava fazendo aquilo. Ele só disse: mais tarde vocês entenderão. Ele simplesmente fez, sabe? Ele teve a atitude. Ele agiu. Ele não ficou dando explicação, não ficou falando. Ele fez, sabe?
uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Então, se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa, mesmo que seja pequena, para alguém que está sofrendo, para alguém que está passando por um momento tenso, por um momento de aflição, de angústia, faça, não perca a oportunidade. Porque você pode achar que é uma coisa boba, mas isso pode ficar gravado no coração dessa pessoa. Assim como aquele momento ficou gravado para sempre no meu coração. E eu nunca vou me esquecer daquele dia, foi um dia tão gostoso, um dia tão bom, sabe? Eu enfrentei tantas lutas depois daquilo, mas esse dia ficou gravado na minha memória. Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia, minha princesa! Dá oi! Olha o cabelo! Dá oi! Diz oi, pessoal! Diz oi! Dá oi! Oi! Diz oi! Fala oi! Oi. Oi, pessoal! Ai, gente, ainda bem que deu tempo de eu terminar de gravar antes dela acordar. Mas enfim, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de fazer, nem que seja uma atitude mínima para quem tá precisando, para quem tá passando por um momento difícil. E agora eu vou ficar por aqui, porque eu tenho uma louça para lavar que ficou de ontem, porque eu tava muito cansada e não lavei. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!